Olá, eu quero cumprimentá-lo, desejando a graça e a paz de Cristo Jesus ao seu coração. Eu quero dizer que é muito bom poder estar falando com você através do programa Igreja em Sua Casa. É um prazer, é uma alegria poder levar a palavra de Deus ao seu coração. Hoje eu quero deixar um pensamento muito importante para você, mas antes, porém, eu quero anunciar para você esse livro. É um livreto, na verdade, você pode ler assim, numa sentada, mas é um material que vai ajudar você a entender o amor de Deus, o quanto Deus nos ama. A Bíblia Sagrada diz que Ele nos amou de uma forma tão profunda, tão abundante, tão tremenda, e esse amor, o amor de Deus, que nos constrange, como diz a própria palavra de Deus, Ele nos deu Jesus Cristo. Essa dádiva de um presente que nós não merecemos, a Bíblia chama de graça. E esse material intitula-se Graça Irresistível. Graça Irresistível. Eu tenho certeza que vai abençoar você, vai edificar você, vai fortalecer você nesse material de crescimento espiritual, de fortalecimento espiritual. Eu tenho aqui alguns temas que nós tratamos nesse material. A graça que salva, a graça que santifica, a graça que prospera, a graça protetora, a graça servidora. Nós temos aqui as expressões da graça. Temos aqui tão importante como acessar a abundância da graça, princípios para desfrutarmos da graça abundante. Eu tenho certeza que esse material vai edificar a sua vida, com certeza vai, ok? Então, se você tiver interesse, faça contato conosco para que a gente possa ver o meio de fazer chegar às suas mãos esse material tão essencial para fortalecer você, para ajudar você a viver a vida cristã que há em Cristo Jesus. Tem um texto de Romanos, capítulo 11, versículo 6, que diz o seguinte: e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse pelas obras, a graça já não seria graça. Não é interessante o pensamento do apóstolo Paulo aqui? Paulo diz o seguinte: se você é salvo pela graça, você não é salvo pelas obras. Se você conseguisse fazer alguma obra para ser salvo, já não seria pela graça. Ele diz: você é abençoado pela graça. Se é pela graça, não é pelas obras. Se fosse pelas obras, você não seria abençoado pela graça. Se você é abençoado pelo que Jesus fez na cruz, pela morte, ressurreição e ascensão de Jesus, então não é pela sua obra. Se não é pela sua obra, é pela graça. Queridos, eu e você não somos abençoados pela corrente de 7 quartas-feiras. Não. Isso não nos abençoa. O que nos abençoa é a nossa fé em Cristo Jesus. É este o caminho da vitória, este o caminho da bênção. Ah, pastor, mas eu achava que se eu jejuar 3 dias e eu disser assim uma pessoa opressa e demoniada, sai dele em nome de Jesus, aí o demônio vai sair porque eu jejuei 3 dias. Não. O demônio só vai sair porque Jesus já triunfou sobre principados e potestades na cruz do Calvário, ressuscitando dentre os mortos. Queridos, é assim que nós somos abençoados, é assim que acessamos as abundâncias da graça de Deus, das riquezas, das dádivas, das bênçãos de Deus. A Bíblia Sagrada diz que quando, no domingo, na manhã de domingo, quando Jesus ressuscitou, 3 mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, elas foram ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus. Ele morreu na sexta-feira à tarde e às 6 horas os judeus eles param qualquer trabalho. E não deu tempo de embalsamar o corpo de Cristo, não deu tempo. Então eles simplesmente enrolaram ele num lençol de linho branco, colocaram ali no sepulcro, fecharam com uma pedra e aí então na manhã de domingo, na manhã da ressurreição, o texto sagrado diz que elas foram com ervas aromáticas para embalsamar o corpo de Cristo, para envolver o corpo de Cristo Jesus nessas ervas aromáticas, como era costume daqueles dias. O texto sagrado diz que elas foram conversando dizendo o seguinte: quem é que vai remover a pedra? Quem é que vai tirar a pedra para que possamos ir até onde o corpo dele está e envolver o corpo dele com essas ervas aromáticas? Quem vai remover a pedra? A pedra é pesada, nós não vamos conseguir.
Como é que nós vamos conseguir alguém, um homem, um grupo de homens para nos ajudar a remover a pedra? E o texto sagrado diz que elas foram pensando isso enquanto estavam caminhando. E chegando no lugar onde o corpo de Cristo havia sido sepultado, no túmulo, o texto diz que a pedra estava removida. A pedra não estava mais ali. O que isso significa? Isso significa que o acesso que eu e você temos a Cristo Jesus não é pelo nosso esforço. A pedra já foi removida. Não é mais pelo nosso desempenho, não é mais pela nossa capacidade, pela nossa habilidade, não. A pedra já foi removida. Quando elas chegaram lá, elas tiveram acesso ao túmulo. Melhor, elas tiveram acesso ao Jesus ressurreto. Não pelo esforço. Não pelo esforço, mas pela fé. Ele tirou a pedra, ele removeu tudo aquilo que separava o homem dele, de Cristo. Tudo aquilo que separava foi removido. A pedra foi removida. Agora nós temos acesso livre, sem esforço, sem desempenho nosso, sem desempenho pessoal. O caminho está livre, o caminho está aberto. Vocês se lembram quando Jesus foi ressuscitar Lázaro? Antes da morte e da ressurreição de Jesus, Jesus vai ressuscitar Lázaro. E havia uma pedra. E o que Jesus disse para eles? Vocês devem remover a pedra. Vocês devem tirar a pedra. Só que agora que Jesus morreu e ressuscitou, a pedra foi removida. Eu e você não temos mais que tirar a pedra. Eu e você não temos mais que nos esmerar, nos esforçar. Nós temos que crer e receber que o túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Agora é no poder dele, é na força dele, é na sabedoria dele, é na graça dele. Queridos, vida cristã não tem nada a ver com o que fazemos. Vida cristã tem tudo a ver com o que Jesus fez. Isso que é vida cristã abundante. Nós podemos entender isso. Graça não está ligado aos nossos delitos, graça não está ligada às nossas realizações, graça está ligada à bondade de Deus. A bondade de Deus. O texto sagrado diz que o amor de Deus nos constrange. A graça é uma ação do amor de Deus, não é uma reação de Deus aos nossos pecados, não. Intencionalmente Ele nos amou. Isso é a graça de Deus. E Ele nos deu o presente chamado Jesus Cristo, Filho unigênito, o Filho de Deus. Por isso, presente não tem nada a ver com a pessoa que recebe. Presente tem tudo a ver com a pessoa que dá. Ele deu o seu Filho amado. Ele entregou o seu Filho amado. Todos pecaram, diz a Bíblia, e carecem e necessitam da glória de Deus. Carecer da glória de Deus significa que precisamos ter acesso à glória de Deus. O texto sagrado aqui não diz que todos pecaram porque transgrediram os mandamentos de Deus. Não. Um transgrediu o mandamento, que foi Adão. E todos nós padecemos por isso. Então a graça está ligada à glória de Deus. A graça tira o homem do lugar mais baixo e coloca ele no lugar mais alto, na presença de Deus. Inclusive nos dá o status de sermos chamados filhos de Deus. Todos quantos receberam a Cristo Jesus, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Você tem Cristo Jesus, você tem o direito de ser filho de Deus. Essa é a vida cristã. Desfrute disso, creia nisso. Descanse nele. Descanse nele. Simplesmente receba aquilo que ele fez. E aí você começa a viver, de fato, a vida cristã, a vida abundante, a vida que Ele conquistou para mim e para você. Vamos orar? Antes, porém, da oração, eu quero encorajar você a enviar o seu e-mail para abatv@aba.org.br. Envie seu e-mail compartilhando como você tem recebido esta programação, quanto você tem sido abençoado, enriquecido por esses devocionais. Se você tem alguma necessidade também, você pode enviar o seu e-mail, compartilhar conosco e nós vamos orar juntamente com você através deste programa, desse projeto A Igreja em Sua Casa. Você pode compartilhar com um amigo, facebook.com, A Igreja em Sua Casa, tudo junto. E aí ele vai receber esse link, eu tenho certeza que ele vai agradecer você por essa mensagem compartilhada. Vamos ser agentes, instrumentos de Deus em compartilharmos a palavra dele aos quatro cantos da terra. Vamos orar. Pai Celestial, Deus de amor, Deus de graça, Deus de bondade, Deus rico em misericórdia, rico em graça, rico em bondade. O Senhor enviou o seu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, simplesmente para assumir a nossa culpa, para receber os nossos delitos, receber as nossas transgressões.
para que, ao misturarmos fé na morte e ressurreição do Teu Filho, nós temos sim a perfeita santificação. Nós temos sim o perfeito perdão. Nós temos sim a perfeita restauração. Deus, obrigado. Deus, muito obrigado. Que a Sua boa mão continue sobre nós, que o Teu Santo Espírito continue nos guiar, que o sangue de Jesus, que nos purificou e nos purifica de todo o pecado, seja sim o sangue da eterna redenção. E que não haja mais condenação, não haja mais culpa, não haja mais peso sobre as nossas vidas, porque nós estamos fazendo valer a pena a morte e a ressurreição do Seu Filho. Pai, eu coloco meu irmão, a minha irmã, meu amigo, a minha amiga diante do Senhor e declaro saúde perfeita, declaro paz, declaro alegria, declaro vitória, declaro abundância, declaro o agir do Senhor, o jorrar da Sua graça, do Seu amor no coração de cada um, Pai. Pai, com gratidão, nós declaramos que as obras infrutuosas das trevas estão quebradas, anuladas, desfeitas e somos mais que vencedores no Teu Filho amado, Pai, em Cristo Jesus. Amém. Se Deus permitir, nós voltaremos então na próxima semana com mais um programa, A Igreja em Sua Casa. Permaneçam abençoados, permaneçam com a sua fé viva em Cristo Jesus, nos méritos dele, nos méritos do Calvário. Em nome de Jesus. Amém.